Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da construção. Eu sou Eduardo Petrini, sou gerente de Contas da Construmarket e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que está no centro dos desafios da coordenação BIM. Como as equipes se comunicam e tomam decisões técnicas ao longo do projeto. Bom, falar de BIM já virou parte da rotina do setor, o ponto crítico agora é outro. Como garantir os apontamentos técnicos não se percam entre arquivos, plataformas e versões diferentes? Em meio a modelos, revisões e múltiplas disciplinas, surgem ruídos, retrabalhos e decisões sem histórico claro. E neste contexto que o BCF ganha relevância, não como ferramenta, mas como uma linguagem de colaboração técnica. Hoje, o nosso papo é sobre BCF na prática. Como ele ajuda a tornar a coordenação BIM mais fluida, rastreável e integrada ao fluxo real do projeto. E para essa conversa eu recebo aqui o Guilherme Deliberali, que ele é coordenador de projetos em BIM na Talento Engenharia. Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast da construção. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Primeiro agradecer o convite da Cienge, da Construmarket. Feliz por essa conversa, viu? Legal, Guilherme. Obrigado aí pela participação e por poder falar com a gente. E bom, para que a gente começar um pouquinho, Guilherme, queria ouvir de você. Qual o problema real que você vê aí na coordenação BIM de hoje? Hoje acho que a gente começa a falar de BIM, a gente sempre começa a puxar mais para o lado de quando começa a acontecer essas contratações, né? Hoje nossos problemas acontecem no início do projeto, né? Então, hoje, como, por exemplo, um cliente procura talento, normalmente uma incorporadora. Já acontece que muitos dos incorporadores já virem, por exemplo, com arquiteto contratado, né? Então, quando existe a necessidade de a gente começar a estudar essa implementação em BIM dentro do projeto, o cliente não sabe, de fato, o que que ele quer fazer com aquele BIM, né? Então, existe uma desconexão entre o que que eu vou fazer com esse BIM e o que que a construtora, de fato, vai usar esse modelo, né? Se eu vou usar, de fato, para fazer manutenção depois, se, de fato, eu vou usar para orçamentação. Então, o cliente, hoje, ele não sabe o que que ele quer, de fato, com o BIM. Ele tem, assim, as primeiras metodologias que são as mais comentadas, né? Orçamentação e compatibilização. Então, quando a gente recebe essa informação que o projeto vai ser em BIM, a primeira pergunta que a gente faz, tá, mas é o que em BIM, né? O que que você espera? Então, às vezes o cliente não sabe, então é aí que a Talento entra, ainda que as gerenciadoras também entram em si, para entender o que que a gente consegue utilizar esses modelos, como contratar os demais complementares, estrutura, instalações e outros, para conseguir colocar essas informações, conseguir fazer um BEP, conseguir fazer um contrato de modelagem ali com o projetista. Mas um outro ponto que assim acho que é geral é essa falta de coordenação de informação, né? Então muitas vezes o problema surge no modelo, mas ele acaba se perdendo no meio do caminho. Então quando a gente começa a compatibilizar, por exemplo, um projeto, às vezes vem um print, né? Às vezes a informação começa a ir por um outro caminho, começa a ir por um e-mail e acaba não tendo essa consolidação. Acho que aí como a gente vai tratar mais para frente do BCF, que é a consolidação dessa informação dentro de uma CDR. Então, a gente consegue fazer com que essa informação seja focada num campo só. Quando não existe essa plataforma, é um grande ponto de dificuldade de coordenar o projeto. Então, você acaba acarretando em prazo de cronograma de projeto, porque é um item que às vezes você não tem um histórico, porque ele se perdeu em e-mail. Se você tivesse uma CDE, por exemplo, você conseguiria buscar facilmente. Então, eu acho que esses são os dois pontos cruciais, né? Mas tanto a coordenação quanto a parte de incorporação tem que andar juntos, né? É um ponto importante nessa parte de contratação, tem que entender a expectativa, tem que ter um foco principal, se esse modelo vai ser utilizado de fato para um planejamento, para uma construção, para que essas informações hoje sejam de fato controladas durante o gerenciamento de projetos. Porque uma coisa é o projeto estar acontecendo, ele sendo desenvolvido, ele sendo atendido em premissas técnicas, em premissas de produto. Outra coisa é esse modelo ser utilizado de fato para os fins que exigem todas as metodologias BIM, planejamento, orçamentação, manutenção. Eu acho que esses são os dois pontos. Você tocou num ponto bacana, né? Essa falta de centralização de informação, né? Então, foi o que você falou, poxa, se eu não tenho isso tudo centralizado, para eu depois buscar uma informação, para localizar algo, um apontamento, algo específico, isso se torna um problema, né? E aí isso
consequentemente, na hora de você fazer uma compatibilização, né, no projeto ou fazer um apontamento, isso aí fica muito mais dificultoso, né, Guilherme? Sim, hoje a gente, por exemplo, tem muitos projetos que são em 2D e tem muitas plataformas que utilizam markups dentro das plataformas que seria um meio de a gente centralizar essas informações. Só que aí vem o problema dos projetistas que não conseguem utilizar a plataforma, eles preferem que venham tudo consolidado de uma vez, para eles é uma forma mais prática na cultura deles, né? Eu entendo que também tem esse aspecto cultural, mas eles não entendem que seria, por exemplo, uma coisa mais menos burocrática, seria uma coisa mais um fluxo mais automatizado, ele receberia essas informações no dia a dia dele, não como uma coisa maçante, mas ele teria um lugar só para olhar, ele não teria que buscar numa ata de reunião ou ele buscar num e-mail perdido. Então, esse é um ponto que a gente tem que encontrar muita dificuldade de a gente ter que buscar como gerenciador, óbvio, é o nosso trabalho fazer essa interligação entre cliente e parte de comunicação, mas facilita muito quando a gente tem uma plataforma que consegue consolidar isso. Quando a gente tem uma cultura com alguns fornecedores que a gente consegue trabalhar de uma maneira automatizada, esse fluxo acontece naturalmente. Eu entendo que hoje os prazos hoje de cronograma que a gente tem é muito atrelado a essa parte de comunicação. Então, se a gente tivesse uma otimização, às vezes a gente tem que esperar o projetista receber todas as informações para ele começar o projeto, ou a própria compatibilizadora, quando tem, espera receber todos os projetos, todos os marcados, para aí sim começar a compatibilização. Então você tem esse tempo, esse time que você acaba perdendo, é um tempo assim, você poderia otimizar no cronograma. Então é um ponto que a gente encontra dificuldade, mas tem as facilidades de a gente conseguir contornar, né? E esse ponto que você falou da cultura, né? O projetista, às vezes, ele cria um pouco da resistência, né? De utilizar uma plataforma para fazer essa colaboração, mas a partir do momento em que essa cultura está implantada, o ganho é muito grande no final, né? Então, foi o que você falou, imagine para você localizar a informação, vou buscar isso no e-mail, vou buscar numa ata de reunião, o tempo perdido com isso, né? E se ele já tem algo centralizado, o quanto ele consegue otimizar desse tempo nessa busca de informação, né? Que muitas informações, por exemplo, Power BI hoje é isso, né? Um arquivo que você tem as informações em dados compiladas que você consegue buscar rapidamente. Hoje, as nossas plataformas de central de arquivo que a gente tem, que a gente utiliza, é basicamente a mesma coisa, sabe? A gente consegue otimizar esse tempo. Só que é a questão de como trabalhar, né? A gente tem que pensar que o mercado vem trabalhando no AutoCAD, trabalhando via e-mail, Word, Excel durante 30 anos, né? Então, agora que a gente está passando a utilizar mais ferramentas online, mais coisas que consolidam informações em um lugar só, então o mercado ainda tem resiliência, ele entende os benefícios, mas entende as dificuldades primeiro, né? Acho que o nosso mercado tem esse problema brasileiro, entender primeiro as dificuldades do que os benefícios, né? É Então, verdade. primeiro ele me mostra os erros primeiro, para mim depois ele me mostrar os benefícios, né? Então, acho que é isso. Isso é verdade. E bom, a gente falando um pouquinho, agora falando um pouquinho do BCF, né? Eu acho que um primeiro ponto que eu acho que eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né? Acho que as pessoas ainda têm dúvida. O que que é o BCF na prática, né? Além de uma definição mais técnica, como que é o BCF? O que que seria o BCF na prática, para as pessoas entenderem um pouquinho mais dessa linguagem? Eu acho que para explicar o BCF, a gente volta um pouquinho. O BCF ele é assim, surgiu-se o BCF lá na Alemanha, quando as pessoas estavam estudando uma maneira de unificar justamente essa informação, né? Então ele surgiu em 2009, 2010, naquela questão do Open BIM, né? Que o Open BIM é você abrir os arquivos para você ter uma interação aberta entre projetistas, entre fornecedores. Então, a Building Smart, que é acho que é a principal aí que começou essa parte de FC, etc., começou essa cultura de Open BIM. Então, surgiu primeiro o BCF, que já é uma coisa bem antiga, que é uma linguagem, um arquivo universal, ele é uma extensão em linguagem XML, né? Então, ele lê em qualquer plataforma que, lógico, tenha uma interação, tem a linguagem, né, de ler em XML, mas ele abre essa possibilidade de você colocar em qualquer plataforma, desde que tenha um desenvolvimento, né? Então, basicamente, de maneira bem clara, eu estou trabalhando, por exemplo, no Revit, no Tekla ou no ArchiCAD, e eu desejo, eu posso ter uma interação com uma CDE no meio ou não. A CDE nada é que uma plataforma online de central de arquivos que a gente vai entender mais para frente. Mas eu tenho esse plugin no meu computador, do BCF, eu tiro um print,
escrevo, detalhe o que está acontecendo naquela situação, um comentário, uma interação, e envio esse arquivo via e-mail ou via a CDE ou propriamente direto pelo WhatsApp, acho que eu já consegui enviar, e ele abre isso dentro do software que ele está utilizando, né? Então, quando ele abre isso, ele interage no issue direto no arquivo central que ele tem, né? Então, você tem um modelo central de arquitetura, né, geralmente, e todos os projetistas trabalham em cima dessa base. Assim que eu imputo esse BCF, essa issue dentro do meu software, ela já mostra na minha tela ali no software que eu estou utilizando. Basicamente, seria essa a interação. Então, existe esse trabalho, que seria mais ou menos como a gente já trabalha. De, por exemplo, eu achei uma incompatibilidade, eu vou botar no relatório em Word e vou mandar para o meu projetista resolver. A diferença é que eu vou estar abrindo isso dentro do meu modelo. O que, que entra em vantagem agora você usar o BCF? Porque eu estou enviando basicamente um arquivo diferente do Word. Quando eu tenho uma CDE, uma central de arquivos, essas informações elas têm um histórico, elas não se, como eu disse anteriormente, elas não se perdem, elas ficam registradas dentro da plataforma. Então você tem um controle, você tem todo o direcionamento de várias pessoas estarem acessando essa issue como consulta. É, essa é a diferença que eu acho que é a questão do Open BIM. Você abre as possibilidades de várias pessoas interagirem dentro de uma plataforma, de interagirem com aquele problema. Então, quando a gente passa a utilizar o BCF como uma ferramenta utilitária, de fato, no dia a dia, é um ganho muito grande, né? Então, o BCF nada mais é que isso, né? A gente tem uma série de softwares hoje em 3D, de modelagem BIM, também AutoCAD, que se você sabe utilizar a metodologia bem dentro do Civil 3D também é possível. Tem TQS, que hoje tem extensão para extração de FC, você também pode imputar as issues lá de BCF. Então, tem uma série de plataformas que hoje você consegue colocar, né? Mas eu acho que o maior benefício é esse, né? De a gente conseguir interagir dentro com várias possibilidades de vários projetistas trabalharem ao mesmo tempo, né? Diferente de eu mandar um e-mail que eu seleciono os projetistas que eu quero que saibam daquele item. Às vezes a interação, um projetista que poderia contribuir acaba se perdendo, nem comentando nada, porque ele não teve acesso, né? E você falando assim, o bom que no BCF, né, ele tem a diferença muito grande do que é o simples comentar, do que registrar as decisões técnicas, né. No Sim, BCF fica um registro de tudo isso, você consegue ter toda a parte das vistas, os apontamentos, né, e toda a interação que você pode ter dentro da ferramenta. Então fica bem claro, né, qual foi realmente a decisão, o problema que foi apontado, né, e você ter vamos dizer, um ciclo para a resolução daquele problema levantado, né. Sai de um simples comentar para um registro realmente daquele problema e das resoluções daquele problema, né, Guilherme. Acho que, fica algo mais técnico, mais controlável, né. sim, já a gente como gerenciador, o principal é isso, a gente ter consolidado as informações num lugar só facilita muito, assim, né? É aquilo, né? O BSF ele traz vários benefícios, não só para a gerenciadora, não só para o cliente, não só para a construtora, né? Não só para o projetista também. Eu acho que todo mundo acaba sendo contribuído com essa solução. Otimização de tempo, acho que é a palavra, né, do assunto. Quanto menos tempo eu gasto procurando informação ou imputando informação, melhor para mim. Uma compatibilização padrão hoje é em torno do prazo de uma semana, duas, dependendo do projeto. Então, justamente por essa questão de procurar informação, né? Porque às vezes o compatibilizador ele tem que buscar a premissa do cliente e ver se o projetista está atendendo. Às vezes ele está com uma dúvida, ele tem que procurar o projetista, ligar para o projetista, entender o projeto com o projetista, e uma simples dúvida, um simples DCF que eu imputasse no modelo, ele conseguiria me resolver na mesma hora, né? Então, é isso. Acho que o BCF E tem muito a contribuir no mercado. e eu acho que o legal também é que no final, você consegue trazer muitos dados, né, por exemplo, gerar relatórios, pontos específicos, onde Sim, mais os problemas aconteceram, até para que você possa evitar esses problemas em projetos futuros, né. Então eu acho que o ganho de informação que você tem com esses registros
é importante não só para este projeto que você está fazendo, mas para os futuros, né, para que você no futuro possa evitar muitos problemas que aconteceram durante esse projeto, né. Se você tem um fornecedor que não está te atendendo muito bem nesse projeto, você tem, por exemplo, uma CTE que consegue, ó, esse projetista te atendeu dessa forma, com essa qualidade, nesse quesito, ó, dos 10 itens apontados durante o executivo do projeto, 3 eles atenderam e ele precisou de mais 2, 3 revisões. Então, Uhum, o cliente pode falar assim, pô, esse fornecedor para mim não me encaixa mais, preciso que alguém me atenda mais rápido com uma qualidade melhor. Então, sim. existe, por exemplo, as gerenciadoras hoje filtram muitos fornecedores, mas tem clientes que precisam de um banco de dados para, por exemplo, ele não é obrigado a contratar talento, uma gerenciadora daquele projeto, pode contratar outro. Uhum, E quando ele tem esse acesso no banco de dados dele, ele já consegue imputar essas informações para a gerenciadora. Ó, esses fornecedores, para mim, não está atendendo. Porque eu tenho uma central, eu tenho uma informação, eu tenho um registro de outros projetos que, ó, desse jeito ele não me atendeu. Então, o BCF passa de ser só um plugin, ou só um item de compatibilização, acaba sendo um fluxo de coordenação de projetos muito, que otimiza muito, beneficia muito os stakeholders, né, os participantes do projeto. boa. Bom, e antes até da gente seguir com a conversa, aproveitando que você falou um pouquinho da questão do plugin, eu queria fazer um convite para todos, né? Se vocês já trabalham com a coordenação BIM e usam o Revit no dia a dia, vale conhecer o plugin Revit do Constru Manager, tá? Que ele vai permitir registrar os apontamentos diretamente no modelo, usando os BCFs e levar essas interações para um fluxo organizado, com histórico, rastreabilidade e contexto visual, tudo conectado ao processo de coordenação do projeto. São menos trocas de ferramentas, menos ruídos, mais clarezas nas decisões técnicas. E aí solicitem depois aqui uma demonstração personalizada, apontando a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou clique no link da descrição, né? E voltando aqui para o nosso bate-papo aqui, Guilherme, falando um pouquinho de rastreabilidade, né? Como que você vê que o histórico, de decisões protege o projeto e o coordenador? Como que você vê que este histórico protege na questão das decisões e tanto o projeto e o coordenador nesse sentido? Vamos lá, né? Por exemplo, a gente hoje, quando a gente começa a gerenciar um projeto, a gente tem a tendência a sempre entender as premissas do cliente e daí para frente seguir, né? E às vezes existe algumas tomadas de decisões que acabam acarretando em custos de projeto e acaba lá na frente sempre tem a questão quem decidiu, quando foi tomada essa decisão. E quando você tem uma coordenação que envolve apenas troca de e-mails e não de fato lógico, existe a consolidação de documentos, onde você pode buscar, mas quando a gente tem uma ferramenta que pode acarreta um histórico muito longo, um projeto é sempre gerenciado no mínimo 1 ano, 2 anos, né, dependendo do projeto. Essas informações se perdem ao longo do caminho, né? Então, quando você tem uma rastreabilidade melhor, um controle melhor dessas informações, você acaba tendo um respaldo melhor de quando, se alguém te questionar uma pergunta ou algum apontamento de quando foi decidido, você tem um controle. Então, acho que o BCF, por exemplo, é isso, né? Você consegue acessar facilmente para conseguir saber quem decidiu. Às vezes tem isso, tem um problema que ele foi discutido, mas a informação foi perdida e não se sabe quem de fato tomou a decisão final de aprovar aquela solução técnica ou não. Então, quando você tem um controle melhor, não só por uma ata, por exemplo, que pode ser validada ou não, às vezes nem você manda todos os projetistas validarem a ata, nem todos respondem dando um ok. E quando de fato tem aquele item, ó, não validei, eu não respondi o e-mail. Quando você tem o BSF, existe aquele questionamento, ó, tal projetista não te respondeu. Você consegue controlar o prazo de resposta. Preciso de uma resposta até tal data e existe a comunicação, a própria plataforma comunica o projetista que ele precisa dar um retorno. Então, isso acaba forçando a ele a dar uma resposta, de fato, uma comprovação do parecer que ele deu. Então, isso protege o coordenador de que o projetista não se ausentou da resposta, do que o cliente também não se ausentou da resposta, né? Então, acho que isso protege muito o coordenador, também protege muito o cliente. Quando você tem uma plataforma que evidencia que todos os participantes daquele projeto têm uma responsabilidade de quando ele tem um problema atrelado a ele, né?
Boa. Até pegando esse gancho que você estava falando, e eu estava lembrando de uma reunião que eu tive com um cliente, que ele teve um grande problema na questão dessa rastreabilidade, né? O que que aconteceu? A obra foi entregue, eles estavam fazendo uma vistoria em obra, e tinha, eu acho, se eu não me engano, era uma parte de uma lixeira que eles tinham instalado no local errado, né? E tava lá o cliente, tava lá os gestores, tudo. E o cliente, que era o dono do projeto, falou: Poxa, quem que aprovou essa lixeira nesse local? E ele falou assim: Foi o senhor. E ele falou: Não, não foi. Só que na época eles não utilizavam nenhuma solução para fazer essa gestão, né, dessas informações, das aprovações. E aí ele até batendo um papo assim, ele falou: Poxa, se na época que aconteceu este problema, eu tivesse alguma solução que me trouxesse esses apontamentos de quem que aprovou, a data que foi aprovada, eu conseguiria acabar com aquela discussão na hora e já dizer o dia e quem foi que foi ele que tinha aprovado, né? Então, assim, acho que o ganho da informação é essa também, né? Então cada um assume os seus erros, vamos dizer assim, né? Todos os Ou, apontamentos ficam registrados ou até quem consultou ele a tomar aquela decisão, né? Tem isso também. Porque às vezes também. ele é um leigo, ele não sabe o que ele está aprovando. Então, quando ele tem um projetista assim, ó, se você colocar lixeira aí, não tem nenhum respaldo de circulação, não tem nenhum problema de aprovação de bombeiro, alguma coisa do gênero. Então ele Uhum, recebe, ó, tal consultor me indicou. Então ele já sabe em quando e onde quem indicou ele, né? Então acho que esse é é o verdade. ponto. Tem muitos casos aqui com a gente que a gente tem esse tipo de problema e a gente fica na dúvida, quem aprovou? Ah, por conta de documentos, pelo controle interno, a gente consegue buscar, mas com um tempo muito longo. Às vezes demora um dia para a gente conseguir achar a informação, porque foi muito tempo. Clientes, muitos antigos, vêm perguntar, ó, tô com tal problema na obra, vocês gerenciaram o projeto, vocês conseguem buscar para mim? Então é isso, entendeu? Eu acho que quando você tem um controle melhor e outra, em uma plataforma só, tem muito disso. Você trabalha em várias, aí você fala, putz, esse projeto estava cadastrado em qual plataforma? É, Você fica confuso, né? Você fala, puxa, vou ter que ir lá buscar, aí vai buscar o projeto interno, aí você vai buscar em nota, é muito tempo gasto, é otimização de prazo, é isso, entendeu? Você ter o controle em uma plataforma só, otimiza muito. Lógico, não, o mercado hoje eu acho que não, assim, existe um custo, né? E precisa falar disso, que existe um custo para você colocar a implementação de BCE, de você contratação de uma CDE. Existe uma cultura da tua empresa de entender que aquilo ali vai ter que ser uma ferramenta padrão que você vai ter que usar durante todos os gerenciamentos ou todos os controles do seu projeto, né? Então tem esse custo, óbvio, prós e contras, né? Existe um custo inicial alto, mas o retorno também, tem, por exemplo, é alto. É a hora trabalhada menos do seu projetista. Então tem uma série de benefícios, né? Eu falo até com meus clientes que não é um custo, né? Eu falo que é um investimento. Isso vai Exato. te ajudar a evitar custos, né? Então, por exemplo, que nem você falou, é tempo a menos do coordenador. Quanto que você gasta de um coordenador? Então, às vezes, um trabalho que ele vai demorar, sei lá, 2, 3 horas para realizar, com essas soluções que a gente tem hoje no mercado, que otimiza esse dia, às vezes ele vai reduzir essas 2, 3 horas em 30 minutos, 20 minutos, né? Quanto que isso eu já ganhei aqui só com essa hora do meu coordenador? Ou vamos imaginar também, na hora de compatibilizar um projeto, se de repente eu compatibilizo errado e esse projeto vai para uma execução, né? E eu executo esse projeto errado. Imagine o quanto que vai ter em mão de obra, material, tempo, né? Então, com certeza, é um custo muito maior do que o investimento que ele faz nas soluções para fazer uma gestão mais eficiente, né? Não tão alto, né? Ele já vai ter que contratar uma plataforma de armazenamento de arquivos. É normal, qualquer gerenciador ou qualquer construtora, quando a construtora é incorporadora, construtora, ela vai ter um gasto de uma plataforma porque ela não tem, hoje se não usa mais aquele, não posso falar, você não tem mais arquivo central interno, com uma CPD gigantesco, o custo é muito É, alto para implementar isso, então você acaba indo para fora. Então, o custo de você acrescentar um upgrade na plataforma que você está é irrisório comparado aos todos os benefícios que você vai ter, entendeu? não, isso é verdade. E acho que você tocou nesse ponto, né? Acho que quanto
Eu trabalhar mais em uma ferramenta única, né, do que várias ferramentas, é uma fluidez muito maior, tanto dos projetistas, do coordenador, né, de todo mundo, para que fale uma linguagem única para chegar num resultado mais rápido, né, Guilherme? É. Hoje, por exemplo, você tem construtoras que fazem todo o controle interno de gerenciamento de projeto, né? Então, se você usa essa plataforma do início ao fim do projeto até a construção, você consegue controlar todos os seus funcionários, registrar tudo que foi discutido ao longo do projeto e buscar, né? E você não precisa puxar o telefone ou procurar um e-mail para buscar uma informação simples, né? Então, é um custo bem irrisório, assim, comparado ao fluxo inteiro de projetos ou de construção. O custo normalmente de projeto é 1% do orçamento de obra, né? Então, a gente Sim. tá. E Guilherme, uma dúvida, o que que você viu de ganho, por exemplo, com a metodologia BIM, né? Eh, a gente sabe, né, que teve a primeira evolução, que a gente tinha era tudo antigamente feito na mão, foi feita a primeira evolução para o 2D e agora a gente está vendo essa, evolução para o 3D. Só que o BIM não é somente uma modelagem 3D, né, a gente sabe que é uma metodologia muito maior. E aí, o que que você viu de ganhos agora com essa metodologia? O que que você fala: "Poxa, o BIM a gente parou de fazer dessa forma, começou a fazer dessa forma que teve esses ganhos". O que que você viu de benefícios aí com essa mudança? Eu acho que assim, hoje quando eu peguei as primeiras modelagens, assim, comecei a trabalhar, quando era estagiário ainda, eu vi o BIM, assim, nascendo, né, numa empresa de instalações, né? Então, existia um alto gasto de modelagem, de padronização de documentos, de fazer bibliotecas de blocos de 3D, né? Meu Deus, como se o nome agora? De blocos, né? Tipo, de Uhum. equipamentos que as empresas de instalações acabam fazendo para otimizar o processo lá na frente. Então, existiu esse gasto inicial. Eu falava, poxa, isso é um tempo muito gasto, muito alto, e o projeto tem um prazo muito curto. Eu falava, caramba, eu acho que isso aí não vai para frente. Foi se passando o tempo, eu fui me aperfeiçoando, fui trabalhar na obra. E aí, um dia que eu estava na obra, eu descobri que tinha um modelo 3D de uma obra que eu estava de 3 torres, e aí eu falava, poxa vida, vou dar uma olhada, né? E existia todo um prazo de contratação, né, para fazer a obra e tal, e eu tinha dificuldade extrema de conseguir levantar tudo isso em projeto. Quando eu cheguei no modelo, eu sabia que conseguia extrair isso do modelo. Eu cheguei em casa, peguei o modelo, extraí uma planilha e eu conferi basicamente com o levantamento que eu já tinha feito em 2D. Eu falei, caramba, olha o tempo que eu perdi fazendo isso e eu podia ter feito mais coisa na obra, ter controlado mais tempo a obra. Então, esse foi a primeira vez que pessoalmente eu testemunhei o benefício de fato do BIM, né? O tempo que eu levei para levantar aquele levantamento foi de 1, 2, 3 dias e eu, em pequenas horas, um pequeno gasto de tempo, consegui uma informação muito rápida de um orçamento, né? Então, esse foi o primeiro passo. Aí, acho que depois que o governo também começou a incentivar que obras públicas fossem controladas, fossem desenvolvidas em BIM, né? Eu senti que o mercado de fato deu uma aquecida nessa questão. Começou-se a projetistas se especializarem mais, porque antigamente era pouquíssimos que faziam em Revit, por exemplo, existia sempre a demanda de fazer em AutoCAD. Hoje ainda tem. Então, eu acho que existe diversos benefícios que a gente pode listar aqui com o BIM. Quando eu comecei na Talento, com o meu mentor na época, a gente existia um projeto que a gente estava construindo quando a Talento ainda era construtora, que a gente modelou do zero, pegou toda a documentação 2D, modelou e fez todo um planejamento da obra, né? O BIM na Talento nasceu do departamento de custo, nasceu no departamento de projetos, como é o habitual. Então, quando a gente começou de fato a, a implementar o BIM, a gente foi por um outro caminho, a gente foi pelo caminho da informação. A gente não foi pelo caminho de fato do projeto 3D, de ser fácil de visualizar, de fato de se entender, de compatibilizar. A gente foi no ponto que é o final, a construtora, que informação que ela precisa. O cliente, que tipo de informação ele precisa, de que tipo de benefício ele consegue, prazo de estudo de custo, prazo de orçamentação de obra. Então a gente foi por esse caminho. A gente foi lapidando no final com o departamento de projetos, né, que é basicamente entender com os fornecedores o que eles entendem que eles já podem passar de informação de padrão. Então,
Hoje a gente tem vários benefícios que a gente pode listar com o BIM de planejamento, por exemplo, que a gente consegue otimizar planejamento, que é coisa visual, né? Às vezes seu canteiro de obras está totalmente desorganizado e você não consegue visualizar isso no projeto, né? Você não consegue atacar isso no project, entender como esse fluxo vai funcionar. Hoje, construtoras, eu acho que, por exemplo, a Tenda faz esse controle existe um projeto, de fato, de modelagem 3D do canteiro de obras e planejamento no BIM, né? Então, é interessante, existem empresas que estão investindo muito nisso e estão ganhando, os ganhos não são mostrados na hora, né? Eu acho que eles são mostrados a longo prazo. Então, se Uhum. uma atividade deu certo na obra, ninguém vai se perguntar o porquê. Só deu certo. Mas existe um trabalho por trás que foi gasto, por exemplo, com modelagem 3D, com planejamento 4D, que foi otimizado na obra, né? Boa, acho que o ganho que tem de informação que a metodologia traz é muito forte, né? Que nem você disse, a visão que você tem quando você pega no 4D, né? O seu cronograma visualmente com o teu modelo, né? Como que ele tá naquele período, como vai estar, deixa de estar, já é um ganho enorme. O 5D que você falou, poxa, o quanto que devo tempo você gastava fazendo esse levantamento mais de uma forma manual, e eu brinco até com meus clientes aqui, a gente trabalha com o Constru Manager, e aí no Constru Manager a gente consegue já fazer esse levantamento. E assim, é algo muito rápido, muito fácil. Então, assim, é o tempo que a gente estava falando no início, né? Quanto tempo que eu vou ganhar com isso, né? O quanto tempo que o meu coordenador está ganhando com isso. E às vezes nessa tarefa que ele tinha, que era morosa, gastando um tempo grande, ele está focado realmente em atividades importantes do dia a dia dele, né? Então, ele começa a dar mais vazão para as atividades importantes. Às vezes eu preciso fazer uma combinação melhor com a obra, ter um tempo maior com a obra, eu consigo ter mais esse tempo porque eu deixei de fazer tarefas manuais e estou focando mais no meu dia a dia aqui, né? Então, acho que tem muitos ganhos, né? A gente fala assim, Pedro, é só engenharia, é só o departamento de projetos, é só o departamento de custos que vai ter esse ganho. Não, por exemplo, contratos tem um ganho significativo. Em que você tem que colocar quantidades mão a mão ali naquele contrato daquela obra do projeto. Às vezes você tem um sistema 5D que você imputa essas informações direto do modelo e você não tem esse tempo gasto gigantesco para fazer, né? Por exemplo, já as quantidades que estão modeladas no projeto. Você não precisa pegar o memorial descritivo do projetista e entender se ele está listando certo e comparar com o projeto. Não, as coisas estão casando, já foram checadas. É, isso que é bom esclarecer isso. Quando a gente fala de modelagem 3D, não significa que a gente não tem mais um controle de qualidade. Existe, assim como no 2D normalmente. Então a gente passa a olhar, passa a verificar o projeto, passa a casar a informação com um memorial descritivo. A gente tem esse mesmo controle, só que é mais otimizado, é uma coisa mais visual. Você consegue listar uma tabela de dados ali dentro do Revit mesmo, com as quantidades que estão de fato no projeto versus o que o projetista está colocando no memorial. Existe a necessidade, por exemplo, do cliente quer contratar um gerador de uma marca específica, você já consegue padronizar isso dentro do modelo para que o projetista siga aquela premissa e, de fato, isso chega na obra, né? Porque tem muito disso de você é, especificar um equipamento, a construtora chegar e falar assim, ó, tem um mais barato. Mas aí ele vai, orço mesmo que você já especificou em projeto, ele nem se deu atenção de olhar, entendeu? Então tem muito disso. Esse ganho de informação, o tempo gasto por engenheiro, pelo arquiteto, é muito menor. Lógico, o gasto em tempo de projeto, eu entendo, tá? Pessoalmente, eu acho que é um tempo consideravelmente maior em cronograma de projeto, porque você tem um tempo de modelagem, um tempo de trabalho um pouco maior, e, ao contrário do que as pessoas pensam, não é que o 3D, eu sempre escuto isso dos clientes, eu peguei o modelo 3D, a sobreposição não deu certo, é, eu tive muito trabalho com BIM, teve muito problema no projeto, o projeto não era muito bem detalhado, acho que é ao contrário, foi se encontrado mais problemas, né, do que num 2D. Foi se discutido mais durante o projeto, porque você visualmente consegue entender o que está acontecendo. O projetista sentiu a necessidade de se discutir mais, porque no 3D ele teve uma visibilidade melhor. Então é isso, entendeu? Às vezes você se gasta mais tempo em projeto e se economiza na obra.
se gasta mais tempo em projeto, mas tem menos tempo gasto em documentação de contratos, documentações em elaboração de orçamento. Às vezes o cliente vai fazer uma concorrência, ele demora horas e horas para receber um retorno da construtora de um orçamento simples, de uma obra pequena, sendo com 3D, com uma modelagem eficiente, ele ia conseguir em pouco tempo. E aí ele já consegue ter aquela visão real, né? Se realmente aquele projeto é viável, não é. Então eu consigo ter a informação de uma forma muito mais rápida. É o que você falou. Eu gasto um pouco mais tempo na parte do projeto, mas o ganho que eu vou ter no final, até a entrega final dessa obra, é muito grande, né? Eu dou dois passos para trás para ganhar três na frente, vamos dizer, né? Então acho que é um ponto bem importante que isso que você mencionou. Eu acho que eu acho legal, por exemplo, quando uma incorporadora já tem noção da construtora que ela vai contratar e as duas já meio que discutem, por exemplo, o modelo é importantíssimo isso, né? Quando a construtora chega e fala assim, ó, eu preciso dessas informações para minha modelagem, não preciso de dessa e dessa, que às vezes a gente gasta muito tempo tentando entender do cliente o que que ele precisa. Beleza, a gente tem que colocar o padrão. Tá, e qual que é esse padrão? A gente não sabe, a gente coloca pensa com os fins do cliente, entendendo o dia a dia do cliente e vai imputando e vai solicitando para os projetistas. Só que o projetista Uhum. está estressando com o tempo, porque é tempo de projeto, é tempo gasto, porque a informação não chega de uma vez. Então, quando a gente tem essa cultura funcionando, alinhadinha, é muito legal, porque o projeto anda muito bem. Essa obra que eu estava, né, acho que é na MPD, a MPD tem um controle um departamento muito legal de BIM, então, eles controlam essa informação do início ao fim. Eles têm um controle gigantesco de orçamento, de controle de obra, graças ao BIM. Eu acho que é fundamental essa visibilidade que eles têm de compatibilização. É um controle interno deles, eles já têm noção dos parâmetros que eles têm que ter no projeto. Então, é um caso que a gente pode pegar assim, pô, por que não fazer em outro, né? Por que não tentar? Então, acho que é isso. Boa, você mencionou o MPD é nosso cliente também, e a gente sabe, eles têm uma maturidade muito forte realmente na questão do BIM, muito forte realmente. Eu conheci muita Lígia aqui, acho que agora ela saiu até de lá, mas ela era uma pessoa fantástica, ela também nos ajudou muitas coisas aqui no nosso módulo, até no desenvolvimento, e acho que é um ponto legal porque assim, a gente vai ouvindo, né, o dia a dia de vocês, para ver os pontos de melhorias que a gente pode tratar também, né? Então, porque vocês estão na ponta, né? Vocês sabem realmente essa dor, a necessidade do que vocês vão precisar. E só para a gente até encerrando aqui o nosso podcast, Guilherme, e para os projetistas, assim, num contexto geral, né? Quais os ganhos? Porque a gente vê que muitos projetistas ainda trabalham no 2D, né? Ainda não evoluíram ainda para o 3D. Mas eu acho que é um ponto importante até para eles, né? Os ganhos que eles vão ter, o que que você vê, por exemplo, para eles, projetistas também, que são os parceiros, são a ponta, né, dessa comunicação, o que vocês veem de ganho aí nessa parte do BIM? Sem dúvida, tempo, né? Eu acho que eles. Existe um gasto de tempo inicial para você padronizar. Assim como o CAD, eles devem ter tido esse tempo de gasto inicialmente para você padronizar a parte de layer, parte de documentação, de blocos. Existe isso, um gasto inicial, só que como o mercado está 30 anos, 40 anos trabalhando com AutoCAD, se esquece desse tempo gasto lá no início, né? Mas eu acho que com o BIM, hoje você tem uma otimização de fluxo de projeto muito grande, desde que você, lógico, implemente isso certinho, né? Gaste um tempo treinando a sua equipe, porque não adianta você falar que modelagem em BIM é só um curso de Revit que você paga em qualquer lugar aqui hoje, praticamente. Existe maturidade BIM dentro de uma empresa, né? Existe se entender o fluxo de trabalho que aquilo vai seguir. Por exemplo, uma empresa de instalação geralmente tem três disciplinas envolvidas, né? Climatização, elétrica, hidráulica. E muitas vezes esses departamentos deveriam se conversar, mas como a modelagem é 2D, acaba sendo uma coisa mais braçal. Você não está vendo o que o outro está fazendo, só vai ver só como de fato o projeto consolidar e você compatibilizar a base ali e ver que tem problema. Aí você liga para o seu cliente e fala assim, ó, tive um probleminha, eu preciso de mais 5 dias. Se você tivesse... Uhum. Então, se você tá Aí com o essa... prazo vai estendendo, né? aí eu como gerenciador, eu falo, pelo amor de Deus, por que nesse... Se você tivesse olhando o modelo junto, porque você tem um modelo central e vai atualizando dia a dia,
na mesma hora, você consegue ver o que o outro está fazendo, né? Então, acho que é isso, o ganho principal para projetistas é essa otimização de tempo, de entendimento entre disciplinas, às vezes até parceiro, né? Às vezes você está com arquitetura e estrutura, quando os dois estão se conversando, quando você tem uma otimização, por exemplo, BCF. Se eu estou com o meu modelo BCF funcionando online, na nuvem, full time, a arquitetura consegue entender as alterações que estão sendo atendidas e as que não estão sendo atendidas. Isso é uma reunião, duas reuniões a menos de entendimento de projeto. Então, é um ganho muito grande para a hora projetista. Tem empresas de projetos que hoje controlam o tempo dos projetistas, né? Hora gasta. Então, quando você começa a botar isso no papel, você vê que existe uma redução significativa de tempo, né? Existe o gasto inicial, igual eu comentei, de tempo de amadurecimento e de implementação na empresa, o que é comum, mas é um ganho muito grande. Só que até um outro contraponto. Hoje você tem fornecedores, né, de matéria, por exemplo, piso, que a própria Tigre hoje faz blocos de hidráulica para os projetistas trabalharem. Então hoje você tem um braço que é a ponta ali de fornecedores de materiais já também fazendo essa parte do BIM, né, te trazendo uma biblioteca que ele pode utilizar. E isso acaba até te incentivando, às vezes, até um meio de marketing para você incentivar o gasto, né? Então, é eu penso que é um ponto que as pessoas deveriam, os projetistas deveriam abrir um pouco mais a mente. É, muitos já acho que já utilizam de instalações, acaba que eles vendem em 2D. Eles acrescentam no contrato um 3D, né? Mesmo eles já usando um software 3D, eles te vendem um 2D. Se você quiser, você pega o 3D. Mas é isso. Tem vários benefícios que a gente pode listar aqui para os projetistas, mas acho que o principal é a otimização de tempo, né? E eu acho que também a evolução, né? Ele vai mostrar para o mercado que o escritório dele está evoluindo também, né? Eu acho o quanto ele está crescendo como projetista também. Eu acho que é um ganho muito forte isso, né? Eu não me limito somente a trabalhar com 2D. Eu posso oferecer um novo serviço, né? Eu vou oferecer aqui uma modelagem 3D. Então, também ele vai ter uma evolução na própria empresa dele, né? O seu escritório vai crescer como um É, parceiro também, né? e outra, por exemplo, hoje se tem muitas obras públicas que exigem contratação em BIM. Se você não está, você não está no mercado, né? Então, hoje, se você vai prestar qualquer serviço para o Odebrecht de projetos e não sem BIM, por exemplo, provavelmente você não entra na concorrência deles. Sim. Ou qualquer outra empresa de grande porte desse nível. Quando a gente fala de vertical, obras de edificações, é comum que você consiga ainda seguir no 2D. Ainda existe esse mercado, né? Mas é quando você passa de obras de grande complexidade, obras maiores, que exigem um controle melhor da informação, você acaba ficando para trás, né? Mas até, viu, Guilherme, você mencionou, hoje já no setor público já está sendo uma obrigatoriedade, né, a modelagem BIM. E eu vejo que isso não vai ser somente na parte pública. Talvez no futuro isso aí vai ser uma obrigatoriedade em todos, né? Eu acho que daqui para frente, eu acho que a tendência do BIM evoluir mais ainda nas empresas e ser como uma obrigação para as empresas hoje de grande porte e até de médio porte já estão trabalhando com o BIM e é uma exigência ter os modelos em 3D em BIM, né? Existe um plano, né, de implementação do governo dessas metas, né, são os graus de níveis de maturidade dentro do país, né? Lá fora já se atingiu, acho que o nível 4. Então hoje o Brasil está no início, né, digamos No assim, início. né? Então, a gente sempre está um pezinho atrás nessa questão. Então, mas sim, de fato, existe ainda aquela questão de custo de projeto sempre a contratação é da incorporação, né? A incorporação sempre começa lá atrás, tá, quanto eu vou gastar com o projeto? O preço é esse. E aí quando você começa a orçar em BIM, isso sempre passa um pouco, né? E fala assim, não, então vamos no 2D. É só, como seu cliente, eu te oriento a seguir, você vai ter esses benefícios. Dá para o seu projeto seguir no 2D? Dá, mas tem esses malefícios, né? Então, é sempre uma decisão da incorporação. É um item que a gente discutiu lá no início, né? Não existe essa conversa com a ponta, né? Entre a corporação e a construtora. Quando o projeto está de fato finalizado, aí sim essa conversa acaba acontecendo, porque envolve custos de projeto e obra, né? Então, quando a gente começa a falar que os projetistas estão subindo esse nível, como acaba sendo um padrão de mercado,
Se um dia o BIM chegar a ser um padrão de mercado, vai ser os melhores do mundo, porque não vai ter mais essa discussão de custo de projeto em 2D e custo de projeto em BIM. Então, esse é Vai um ser uma movimento. coisa única, né? Sim, então, você para de discutir isso lá no início, né? Já é um contraponto que você não fica mais discutindo com o cliente. É em BIM, ponto. Que Não vai informação ter mais escolha, né? é, você vai falar assim, tá, que informação que você quer? Não é mais qual tipo de projeto você quer, né? Que tipo de informação você quer que a sua construtora tenha? Que tipo que otimização de prazo você quer que você tenha com o seu projeto? Então, acho que é isso. Quais os facilities que você vai ter no seu projeto lá na frente? Então, é isso, né? Tem muitos ganhos, né, Guilherme? Muito Muitos ganhos. da hora conversando aqui de benefício, né? Legal. Bom, já estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Guilherme, queria te agradecer muito pela conversa, por compartilhar tanta experiência e informações aí pra gente. Acho que ficou bem claro aí que o BCF vai muito além de um formato técnico, né, que ajuda a organizar decisões, reduzir ruídos e dar mais segurança também para quem vai coordenar, projetar e gerenciar os projetos BIM aí no dia a dia, né? E acho que eu tenho certeza que esse episódio traz reflexões importantes aí para quem vive os desafios da coordenação BIM. E já sabe, se você trabalha com coordenação BIM e usa o Revit, conheça aí o plugin do Constru Manager. Ele vai permitir registrar apontamentos diretamente no modelo, com histórico, rastreabilidade, contexto visual e conectando a colaboração técnica ao fluxo real do projeto. Aí peça uma demonstração apontando a câmera aí do celular para o QR Code que está aqui na tela ou no link da descrição. E se vocês gostaram aí desse episódio, siga o podcast da construção no Spotify e no YouTube. Aqui a gente fala sobre tecnologia, processos e decisões que fazem a construção evoluir na prática. Obrigado, Guilherme, e até a próxima aí, gente. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!